Sabe aquela imagem? Uma criança sentada, quieta, pode ser num jardim, num parque, olhando super atenta para alguma coisa na natureza, lápis de papel na mão, focada ali tentando pegar a curvinha da folha, a textura da pedra, talvez até, sei lá, o brilho no olho de um passarinho. É uma imagem forte, né? E ela diz muito sobre o poder do desenho de natureza. É quase uma mágica, transforma o olhar comum numa exploração, nossa, super cuidadosa, faz o simples parecer extraordinário. E é bem por aí que a gente vai hoje. Queremos explorar juntos os benefícios, os jeitos de incentivar as crianças e, olha, os adultos também, por que não, a desenhar a natureza. A nossa conversa vai se basear nos trechos bem legais de um artigo do Carlos Eduardo Godoy, que se chama Estimule as crianças a desenhar a natureza. E é importante dizer, não é só uma atividade artística, tipo para passar o tempo, é mais fundo. A gente vai falar de conexão com o mundo natural, de desenvolver habilidades importantes. E isso é super relevante hoje, né? Com tanta tela, essa correria toda. Bom, vamos dar uma olhada mais de perto nisso. O nosso lance aqui é entender por que desenhar a natureza é tão bacana, tão valioso, e como é que pais, educadores podem facilitar isso de um jeito que seja prático, mas também divertido, né? E que toque a pessoa de verdade. Para começar, por quê, né? Por que dedicar tempo para isso, num mundo que puxa a gente para todo lado? O artigo aponta uma coisa essencial. Desenhar a natureza meio que obriga a gente a ter atenção plena. Uma coisa rara hoje. É um convite para contemplar, para ver de verdade o que está ali e se conectar. Exatamente. E essa conexão, ela não é só um sentimento, sabe? Ela se traduz em habilidades bem concretas que a gente desenvolve. O artigo do Godoy ilumina isso muito bem. A primeira, que talvez seja mais óbvia, é a observação detalhada. Quando você tenta colocar no papel a forma de uma folha, o contorno de um bicho, nossa, você tem que notar detalhes, nuances que antes passavam batido. É como se você calibrasse o olhar, entende? Uhum. É quase como se o lápis virasse uma extensão do olho mesmo, forçando a gente a enxergar mais fundo para poder desenhar. Perfeito. E isso já leva direto para outra habilidade. Atenção e concentração. Porque o processo de observar, aí traçar, comparar o desenho com o modelo, talvez apagar, fazer de novo, isso tudo cultiva paciência, persistência, foco. E o que eu acho fascinante aqui é como essa atividade, que parece tão simples, é um treino poderoso para capacidades que são essenciais para qualquer aprendizado, não só artístico. É interessante pensar nisso, tipo um exercício para a mente, mas disfarçado de passatempo. E o artigo fala também de metacognição, né? Parece um nome complicado, mas a ideia é simples, né? Sim, metacognição soa chique, mas é basicamente a gente pensar sobre como a gente pensa, entender como a gente aprende. No desenho, isso acontece naturalmente. A prática de ficar comparando o desenho com o modelo real, a planta, o inseto, a paisagem, faz a pessoa pensar, onde foi que eu errei aqui? Por que essa linha não tá legal? Como é que eu melhoro essas proporções? É quase o desenho ensinando a criança, tipo, aprender a aprender. Ela avalia o próprio processo e ajusta o jeito de fazer. O cérebro se corrigindo, ali, na hora. Essa ideia do cérebro se debugando com o desenho é ótima. E imagino que esse tempo todo dedicado a olhar, a tentar entender um ser vivo, uma paisagem, isso acaba criando um laço afetivo, né? Com certeza. E esse talvez seja o benefício de maior impacto a longo prazo. A empatia pela natureza. Passar tempo olhando de perto, dedicando atenção, esforço para representar algo natural, isso inevitavelmente fortalece o vínculo emocional. E se a gente pensar no impacto maior disso, a gente percebe como essa conexão mais íntima, construída ali, detalhe por detalhe no papel, é fundamental para formar a gente mais consciente, mais engajada na conservação. Dificilmente a gente protege o que a gente não conhece ou não gosta, né? O desenho vira essa ponte para o afeto. Nossa, observar com calma, focar, pensar sobre o próprio jeito de fazer e ainda criar esse laço com a natureza. São muitos ganhos numa atividade só. Mas aí vem a pergunta, como é que começa? Como fazer isso ser acessível, sem parecer uma aula de arte super chata ou exigente?
E essa parte é bem legal para quem quer tentar, porque o artigo traz umas sugestões bem pé no chão. Sim, as sugestões são muito acessíveis mesmo. A ideia é tirar as barreiras. Para começar, material. O básico funciona super bem. Lápis grafite, sabe? Lápis de cor, uma borracha macia, papel comum. Não precisa de nada caro ou profissional, principalmente no começo. Ah, ligar. Menos intimidação, mais ação. Faz todo sentido. E por onde começar a desenhar? Qualquer coisa serve. A dica é começar pela simplicidade. Pegar objetos mais fáceis, com formas mais claras. Uma folha que caiu, uma pedra com formato legal, uma flor mais simples do jardim. Isso ajuda a pessoa a ganhar confiança, sabe? E evita aquela frustração logo de cara que pode desanimar. E antes de riscar o papel, o artigo insiste muito na observação prévia. Incentivar a olhar com muita atenção primeiro. Quase como um detetive mesmo. Notar a forma geral, as cores, os padrões, a textura. Se puder tocar, melhor ainda. Essa etapa de escanear com os olhos é crucial. Entendi. Olhar bem primeiro, escolher algo simples. E na hora de botar o lápis no papel, tem alguma técnica para facilitar? Algum truque? Uma abordagem que ajuda muito é procurar as formas básicas que formam o objeto. Ensinar a criança ou a gente mesmo a identificar círculos, ovais, linhas, triângulos na estrutura daquilo que a gente está vendo. Usar isso como um esqueleto para o desenho, entende? E depois ir refinando os detalhes. Ah, tipo um rascunho inicial com formas geométricos? Isso. E outro ponto legal é explorar texturas. Como é que a gente representa no papel a rugosidade de uma casca de árvore? Ou a lisura de uma pétala? O artigo sugere usar traços diferentes, pontinhos, linhas curtas, traços ondulados, achuras, e experimentando com o lápis para tentar traduzir o que o olho vê e o que o tato sentiria. Uhum. Essa ideia de usar traços diferentes para as texturas é um quebra-galho bom, deixa o desenho mais interessante. E imagino que seja importante ir checando se o desenho está ficando parecido, né? Essencial. A comparação constante é a chave. Olhar para o objeto, olhar para o desenho, alternando, ajustar a proporção, ângulo, ver os detalhes. É nesse vai e vem que a percepção fica mais afiada e o desenho melhora. Entendi. E, claro, uma coisa fundamental na cabeça: aceitar as imperfeições. Tem que reforçar que o objetivo não é fazer uma obra de arte, é o processo. Observar, aprender, conectar. O erro é só parte da exploração. Essa é uma mensagem libertadora, né? Especialmente para quem acha que não leva jeito, tira um peso. E as cores, como entram nisso? Se a ideia for colorir, a sugestão é fazer isso depois que o contorno principal estiver mais ou menos definido. E, de novo, a chave é observar as cores reais. A natureza raramente tem cor chapada, né? Tem sempre nuances, sombras, brilhos, misturas. Tentar pegar essa variedade deixa o desenho muito mais vivo. Verdade. Outra dica para aprofundar é experimentar ângulos. Desenhar a mesma flor vista de cima, depois de lado, depois pegar um detalhe bem de pertinho. Cada ângulo revela uma coisa nova. E como tudo na vida, imagino que a prática ajude, né? Fazer sempre. Exato. Por último, o artigo fala da importância de criar uma rotina. Não precisa ser algo rígido, diário, nada disso, mas talvez reservar um momento na semana para essa atividade. Em casa, na escola, num passeio, a constância ajuda a desenvolver as habilidades e a fortalecer esse hábito de observar com mais atenção. Essas dicas são ótimas. Desmistificam bem o processo. Mostram que não é preciso ser um gênio da arte. É mais sobre olhar com atenção e experimentar. E o artigo também dá umas ideias mais específicas para pais e educadores trazerem isso para o dia a dia das crianças, né? Sim, as sugestões focam em criar as oportunidades certas. Uma delas é estabelecer espaços de contemplação. Pode ser um cantinho tranquilo no jardim, um parque que a família frequenta, até uma varanda com os vasos. O essencial é oferecer o material e tipo um convite para observar com calma antes de começar a desenhar. Uhum. Outra ideia é propor temas variados para manter o interesse e direcionar o olhar. Tipo, hoje vamos reparar nas diferentes formas das folhas que a gente encontrar. Ou vamos tentar desenhar os padrões daquela árvore ali. Gosta dessa ideia dos temas, dá um foco. E parece uma chance ótima de conectar com outras coisas que a criança aprende. Com certeza, o artigo destaca muito isso, evidenciar o conhecimento envolvido.
Se a criança desenha uma flor, puxa, é a deixa perfeita para falar das partes dela, para que servem. Se desenha um inseto, falar do lugar onde ele vive, da importância dele no ambiente. E isso me faz pensar numa coisa importante, sobre como esse desenho de observação pode ser uma porta de entrada fantástica e supernatural para o aprendizado de ciências. Torna conceitos que às vezes são abstratos em algo concreto, que a própria criança explorou visualmente. Faz todo sentido. E aquela sugestão do diário de campo? Parece juntar várias coisas legais. Sim, o diário de campo é uma sugestão muito rica. É um caderno onde a criança vai juntando os desenhos da natureza que ela faz, e aí ela pode adicionar pequenas anotações, a data, o lugar onde ela desenhou, as cores que ela viu, as texturas que sentiu, talvez até os sons que ouviu enquanto estava ali. Combina arte, ciência, escrita e memória afetiva. É muito completo. Que legal. E claro, sempre lembrando de reforçar a permissão para errar e recomeçar. O foco é na jornada de observação, né? Não na perfeição do resultado final. E para os educadores, pensando especificamente na escola, tem alguma dica extra? O artigo menciona rapidinho a aplicação na prática pedagógica, principalmente para professores de ciências. Sugere, por exemplo, levar os alunos para desenhar ao ar livre os bichos, as plantas que estão sendo estudados. Cria uma ponte ótima entre a teoria e a observação direta. Propõe também explorar a interdisciplinariedade, né? Conectar ciências com artes, com geografia. E, por fim, valorizar o trabalho dos alunos. Fazer exposições onde eles possam mostrar os desenhos e explicar o que aprenderam fazendo aquilo. É fascinante ver como uma atividade que parece tão simples, sentar e desenhar algo da natureza, pode se desdobrar em tantas camadas, né? Desenvolve o olhar, a concentração, o pensamento crítico sobre o próprio processo, a empatia pelo ambiente e ainda abre portas para o conhecimento científico. É muita coisa. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso? Acho que significa que incentivar o desenho da natureza vai muito, muito além de ensinar uma técnica artística. É como a experiência do próprio autor do artigo, Carlos Eduardo Godoy, sugere lá nos recreios deles desenhando com as crianças. É um jeito de plantar sementes. Sementes de curiosidade, de paciência, de respeito. E de um vínculo mais profundo com o mundo natural. E essas sementes, bem, elas podem florescer pela vida toda. Exatamente. E essa ideia toda nos leva a uma reflexão final, que talvez até expanda um pouco o que o artigo foca. Se essa prática de observar com atenção e desenhar a natureza, que a gente viu que é tão rica para as crianças, fosse também redescoberta, praticada por mais adultos hoje em dia. Será que dedicar um tempinho, mesmo que curto, para realmente ver e tentar registrar no papel, sei lá, a árvore da nossa rua, a planta que a gente tem em casa, a paisagem da janela, será que isso não poderia ser um pequeno antídoto para essa desconexão crescente que tanta gente sente do mundo natural, imersos na velocidade, nas telas? Fica aí o convite, né? Para a gente pensar na nossa própria relação com a natureza através desse exercício simples, mas que pode ser, quem sabe, transformador. Olhar com cuidado.